tá? Deixa eu só aí, ó. Gravando, começando a nossa aula para valer. Eu vou espelhar a tela aqui para vocês acompanharem comigo a chamada. Ó, os alunos que estiverem presentes na hora da chamada, abre o áudio e fala presente. Não manda mensagem aqui no chat, porque eu não consigo ver. Se ele não responder presença, é falta. Então, abre o áudio para falar presente. Certo? Ficou claro, né? Vamos lá, então, à chamada de hoje, da nossa aula. Então, a live do dia 21, tá? Vamos à chamada. Christopher, tá aí? Não? Faltou? Então, falta pro Christopher. Falta. Beleza? Davi Horn. Falta. Davi Silveira. Presente. Tudo bem, Davi? É, mais ou menos. Mais ou menos? Por que mais ou menos? Ah, algumas coisas. Ah, então tá, beleza. Enzo, tá aí? Não? Então falta. Falta pro Enzo. Evelyn, não? Falta. Gabriel, Cuba, Presente. Presente. beleza. Isabelle, Presente. beleza. João Vitor, Presente. ok. Maria Eduarda, não? Falta. Matheus, Presente. ok. Márcio, não? Falta. Pedro, não? Falta. Raul, não? Pessoal, o Raul ele tá assistindo, o Raul e o Pedro eles estão assistindo alguma aula de alguém, de algum professor aí, ou só a minha que ele tá faltando pra caramba? O Pedro, ele foi assistir só a aula passada, de resto nada. E o Raul tá entrando de vez em quando. Eita, nós, hein? E o Davi não entra mesmo, né? O Davi Horn. Não, Nem não a entrou Maria Eduarda. nenhuma vez. Tá. A Maria Eduarda também não, né? Não tá entrando. É, Tá, então beleza. Vitor, presente. beleza. E Álvaro? Não? Falta. Bom, então beleza, tá aqui, tá? Vou salvar para deixar tudo certo. Ok, salvo. Vamos para o que interessa da nossa aula. Começando. Parada. Deixa eu pegar aqui. Aí. Vamos para o livro digital aqui de vocês. Pessoal, ó, deixa eu ser bem claro para vocês. E retomar, tá? Na aula passada, nós estávamos falando das escalas, lembra? Escala grande, escala pequena, como que você faz para transformar a escala numérica para uma escala gráfica e vice-versa, né? De uma escala gráfica para numérica. Lembra disso? Ficou bem claro, né, para vocês. Eu expliquei, trazia um pouco de conteúdo, mas acredito que 100% da sala conseguiu entender a, a aula daquele dia lá, tá bom? Bom, ó, essa parte aqui, pessoal, eu vou ser bem rápido, tá? Porque eu já expliquei para vocês. Porque lembra que eu falei na aula passada que graças à utilização dos satélites, né, a tecnologia, os mapas eles ficaram cada vez mais precisos, né, os contornos. Tudo bem? Vamos lá então começar? A cartografia de hoje, vamos lá. A cartografia de hoje é a cartografia atual, né? A cartografia que nós temos atualmente. Deixa eu aceitar o Christopher aqui. Bom dia, Christopher. Tudo bom, cara? Christopher, me ouve? Sim. Caiu da cama, velho? Vamos lá, tô na página 15 da apostila, tá? Deixa eu colocar a presença aqui para você, ó. Eu fiz a chamada, viu, bro? Deixa eu colocar aqui, ó. Só vou colocar porque eu tô bonzinho hoje. Vamos lá, então.
Então, tá presente o Christopher. Deixa eu salvar aqui. Depois eu vou fazer da segunda aula, viu? Bom, continuando. Então, vamos lá então falar da cartografia atual, que é a cartografia tecnológica, o uso dela, né, o uso da tecnologia. Vamos lá então, sem perder tempo. A cartografia passou por muitas transformações durante as últimas décadas, principalmente em virtude do uso de sofisticados programas de computador e sensoriamento remoto. Grifa isso. Pode grifar tudo isso. Então, a cartografia atualmente, a atual, né? Ela passou por um sofisticado uso de tecnologia, principalmente, ó, programas de computador, tá? E do sensoriamento remoto. O que é sensoriamento remoto? É aquelas imagens captadas por aviões e satélites, tá bom? Desde que os primeiros satélites orbitais foram lançados na década de 1950, um sofisticado sistema de posicionamento global vem sendo desenvolvido. Então, olha isso, ó. Desde que os primeiros satélites foram lançados na década de 1950, só lembrando que qual o objetivo dos satélites, do lançamento dos satélites? Não era para pegar a imagem aí do contorno para ajudar na cartografia, não, viu? Os É primeiros pegar a imagem de outro planeta. quase. Os primeiros satélites eles foram lançados com uso estratégico de guerra, tá? Por quê? Porque, ó, nesse período aqui era o período que eles estavam em guerra, Estados Unidos com a União Soviética. E o que que acontece? O primeiro satélite a ser lançado foi pela União Soviética, tá? Eles lançaram um satélite para supervisionar o inimigo, tá? Então foi um satélite espião, certo? Daí eles começaram a usar isso para fazer mapas, mas até então o uso dele, né, em si, foi para uso estratégico de guerra. Pessoal, eu coloquei para gravar aqui, né? Deixa eu só ver aqui, peraí. Colocou. Coloquei, né? Porque senão. Ah, coloquei. Porque senão ferrou. Bom, continuando. Enfim, vamos lá, retomando. Então, na década de 50, um sofisticado sistema de posicionamento global vem sendo desenvolvido. Vamos lá continuar a leitura aqui. O Global Position System, que é o GPS, trabalha com o sistema de paralelos e meridianos, que são as coordenadas de latitude e longitude, tá? Então, todo o GPS que nós temos, o GPS que tem no celular, que, né, o aparelho em si do GPS que tem no carro, como que ele faz para posicionar o lugar corretamente da localização? Ele usa as coordenadas de latitude e longitude. Então, ele pega a linha de latitude, pega as linhas de longitude, né, em graus, e é como se fosse uma batalha naval. Ele liga um ponto no outro e consegue chegar, né, num determinado ponto, fornecendo-nos a posição exata de qualquer ponto da superfície terrestre. E, ó, esse GPS, ele só consegue posicionar corretamente nós graças ao uso do satélite, tá bom? O satélite que pega as linhas de latitude com longitude, cruzam elas aqui e te dá um ponto para você seguir. Tradicionalmente foi bastante usado para... Olha isso, ó, acabei de falar, ó. Tradicionalmente, o GPS e o sistema de satélite, ele foi usado para fins militares, ó, nos serviços de mapeamento territorial, tá bom? Mas hoje está muito presente os atrasadinhos aqui. Professor, Quem que entrou aí? Quem que está presente aí? Quem entrou agora? O Enzo, É isso. eu até esqueci que você mandou aquela hora, por causa que que todo mundo manda na hora, daí eu até esqueci que tinha que entrar. Para de migué, moleque. Ó, deixa eu colocar a presença aqui. É o Enzo, né? Beleza. É. Tá. Toma juízo, hein, moleque? professor, Pode acordar cedo, hein? professor, Oi. até 1902 as pessoas não tinham conhecimento do que era GPS, não é? Sim. Eles foram ter depois. Tá bom? Ah, sim. Bom, vamos lá. Então, a princípio, ele foi usado para fins militares, tá bom? Para mapear o território inimigo. Mas hoje está muito presente em nosso dia a dia. Várias pessoas dispõem dessa tecnologia nos carros ou aparelhos celulares, tá bom? Bom, olha a imagem do satélite aí, legalzinho, beleza.
Vamos lá. Aí ele fala a mesma coisa aí, tá bom? Ele só tá. Ó, vamos ler, vai. Olha isso, ó. As informações sobre a superfície terrestre. Deixa eu aumentar a tela aqui. As informações sobre a superfície terrestre são armazenadas em bancos de dados computadorizados que recebem o nome de Sistema de Informação Geográfica, conhecido como SIG. Então, esse mapeamento da superfície terrestre fica armazenado em computadores, em supercomputadores, né? E eles recebem o nome de SIG. É um sistema, você consegue baixar, inclusive, né? Na internet tem. Você consegue baixar e é a mesma coisa que o Google Maps. Essas informações permitem, por exemplo, estudos sobre sistemas de transporte de um lugar específico e análise de futuros investimentos em infraestrutura, poupando tempo e muitas vezes dinheiro. Tá bom? Bom, e sabendo disso, né, depois ele coloca os exercícios aqui, pessoal, ó, doação, tá? Ó, isso aqui vai ficar de tarefa para vocês, então, página 16. Esse aqui também, ó, esse aqui é bem fácil, tá? E é 17. Esse sessão extra não precisa fazer, tá bom? Sessão extra não Muito precisa. obrigado, professor. Você é muito gentil. Eu sou muito legal. Tá bom? Então, 16 e 17 só que precisa fazer. Eu não sei se eu coloquei isso no Telegram, acredito que sim. Peraí, deixa eu ver. Ó, Colocou. eu coloquei aqui, ó, é que eu estava atrasado com vocês, né, pessoal? Eu atrasei um pouquinho a matéria na explicação da aula passada e não ficou, mas, ó, página 16 e 17 também de tarefa. Vou colocar até aqui, ó, no grupo agora, ó, página 16 e 17 de tarefa. Tarefa, beleza. Beleza, ó. Pronto, tá postado no grupo aí, não vai esquecer, hein, os cabeção. Continuando, vamos lá. Vamos lá, sessão extra não. Vamos começar então, pessoal, um capítulo novo, assunto novo, tá? Vai falar sobre a riqueza e pobreza das nações, a diferença, né, de classes sociais. Vamos lá? Então vai falar aqui, ó, dessa segunda imagem aqui, ó, tá vendo? Esses centros ricos. Essa foto aqui, ó, que tiraram aqui do quintal de casa. Na verdade, eu deixei tirar para colocar na apostila, né? Falei, não, quer tirar do meu iate? Pode tirar, não tem problema não, eu deixo. Tá bom? Então vai falar um pouquinho da minha vida aqui, tá bom? De ostentação. Tá bom? Tô brincando, pessoal. Vamos lá então. Então vai falar da riqueza e da pobreza, tá? As diferenças de classe aí, ó. Tá bom? Então olha só o contraste dessas imagens. Você vê de um lado, do lado esquerdo de vocês, a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, casas aglomeradas, barracos, e do lado direito de vocês, um condomínio residencial em Londres, no Reino Unido, tá? Super chique aí, totalmente diferente do padrão do Rio de Janeiro, né? E aqui embaixo, você vê aqui, ó, a região pobre de Joanesburgo, na África do Sul. Olha só, um lugar bem pobre, né? Pessoal, dá até dó. Essas casas de madeira aqui, são barracos, né? Pedaço de ferro, que é o teto. Hã? Os tetos dele é pedaço de ferro também. É terrível, pessoal. Imagina o calor que faz aqui, né? Complicado. E aqui do lado direito, um iate em frente ao condomínio de luxo em Toronto, no Canadá. Eu tô aqui em cima, ó, na laje, ó, tá vendo eu aqui, ó? Tô. Tá? Então é só quem tem olho biônico consegue enxergar eu aqui, tá vendo? Bom, vamos lá então, pessoal, ó. Essas perguntas aqui, ó, se der tempo eu respondo elas depois, tá? Se não der, vai ficar de exercício aí. Mas é bem fácil, ele vai falar por que existem essas desigualdades, por que a relação da diferença de pobreza em relação ao outro, tá? Se vocês quiserem ir printando depois isso daí para responder, de acordo com o que está aí, fica à vontade, tá bom? Vamos para a página 20, vamos ver essa diferença, e tudo começa no sistema capitalista, tá? O que é o sistema capitalismo? Vamos ver o que é isso, tá? O sistema capitalista é o sistema que nós vivemos hoje, tá bom? É aquele sistema que visa o capital, o lucro, que é o dinheiro, tá bom? Ele foi pregado principalmente nos Estados Unidos, né? Que idealizou o sistema capitalista, tá bom? Vamos lá, então. Hoje é difícil viver longe do capitalismo, né? Porque hoje o mundo inteiro está globalizado.
E o mundo globalizado é o mundo capitalista. É difícil você fugir dele, tá bom? Vamos lá começar. Sistema capitalista. Muita atenção, por favor, hein? Qualquer dúvida, sobe o áudio aí e perguntar. Vamos lá. Você já ouviu falar em capitalismo? Esse é o sistema econômico predominante no mundo e é possível percebê-lo em situações corriqueiras, como no processo de compra e venda de mercadorias ou no trabalho assalariado. Então, grifa isso, por favor. Então, nós vivemos um mundo capitalista e muitas vezes nem percebemos, né, assim, alguns pontos, né? Então, ó, é um sistema econômico que predomina no mundo, né? E nós percebemos ele no nosso dia a dia, como, por exemplo, ó, na compra e venda de mercadorias. Quando você compra uma mercadoria, seja ela pela internet, como está ocorrendo agora, né, com esse período aí da quarentena, do coronavírus, né, onde a gente tem um confinamento em casa, então as compras pela internet aumentaram muito, né? Então, quando você compra algum produto ou vende alguma mercadoria, você está participando diretamente do capitalismo, porque você está buscando o quê? O capital, o dinheiro, o lucro, tá bom? Ou no trabalho, assalariado. Então, o meu trabalho aqui, passando essa matéria para vocês, eu estou sendo pago para isso. Então, esse trabalho assalariado é típico do capitalismo, tá? Sabia que antes do capitalismo, tem um sistema antes do capitalismo, né, que brigava com ele, que é o sistema socialista. O sistema socialista, tudo era dominado pelo governo. Não tinha trabalho assalariado. Tudo era dominado pelo governo. O governo que bancava tudo que você tinha, né? Então ele dava as condições necessárias básicas para a sobrevivência e as pessoas viviam ali. Não tinha um trabalho onde você podia ganhar mais do que seu amigo. O sistema socialista, todo mundo ganhava igual, tá? E não tinha essa compra e venda de mercadorias, porque tudo era do Estado. Tudo era do Estado. Tá bom? Os bens, tudo. Então você vivia num sistema que nada era seu, tudo era do Estado. E depois, com o fim da União Soviética, né, que era o sistema socialista, quando eles brigavam, vocês vão estudar isso mais tarde, no fim da União Soviética acaba esse sistema socialista e quem predomina é o sistema capitalista, tá? Por que acabou o sistema socialista? Porque as pessoas não estavam aguentando mais depender do Estado. E como eles estavam em guerra, o Estado, que era para ajudar as pessoas, ele estava investindo mais em armamentos de guerra do que na própria população. Então a população ficou descontente com o sistema socialista e acabou migrando para o capitalismo. Por isso que acabou esse sistema e predominou o sistema capitalista, tá bom? Bom, vamos lá. Na sociedade em que vivemos, adquire-se uma infinidade de produtos mediante a compra, o que é possível porque há quem os venda e os produza. Então, hoje, na sociedade que vivemos, nós temos infinitas coisas e produtos e mercadorias que estão sendo fabricados diariamente. Por quê? Porque tem pessoas que compram isso e pessoas que vendem isso, tá bom? Certo? Então, qual é o motor, o principal motor do capitalismo? O dinheiro, o capital, tá? É isso que faz girar a economia. É por isso que o nego tá desesperado, o povo tá tudo desesperado para voltar logo a trabalhar, para acabar essa quarentena, porque o pessoal precisa do dinheiro para pagar as contas, né? Então, nós vivemos um sistema capitalista, não tem, por exemplo, o Estado está dando uma ajuda para algumas pessoas, mas não são todas. Então, tudo é voltado com base no capital, no dinheiro, beleza? Continuando. Para isso acontecer, alguém investiu em meios de produção e o fez com a intenção de lucrar com essa atividade, né? Então, são principalmente os comerciantes, né? Que investiu, sei lá, em um supermercado, onde você tem o lucro, tá? Com essa atividade. Bom, também fazem parte desse cenário pessoas que não podendo ter o próprio negócio, trabalham para os proprietários e estabelecimentos em troca de salários. Então, aqueles que não têm dinheiro para investir, em algum ramo que dê grana aí para ele, aí, né? Ele passa a ser assalariado. Ou seja, um trabalhador que ele ganha dinheiro vendendo sua força de trabalho, tá? Então, que nem, por exemplo, quem trabalha no supermercado, como caixa, no caixa de supermercado, ele é um trabalhador assalariado. Ele vende sua força de trabalho em troca de salário no final do mês, tá bom? Continuando. Essas relações econômicas
a priori, tão simples, exemplificam alguns exemplos constitutivos do sistema capitalista, tá bom? Bom, vamos lá então, descendo. Olha só esse mapa, pessoal. Ele mostra os países do mundo e as moedas de cada país, né? Olha que legal. Isso aí, ó, é o próprio capitalismo, tá? O mundo todo vendendo a sua força de trabalho, lucrando, vendendo mercadorias, tudo isso movimenta uma grana gigantesca, certo? Vamos lá continuar. Página 21. Até aí tudo bem? Tá dando para entender? Sim? Dá um Sim. ok aí? Dá um ok, não? Fala aí. Sim ou não? Só um Sim. minutinho, pessoal. Vou pegar uma água aqui, peraí. Pronto, a garganta tá seca, você é louco. Bom, vamos lá então. Dando continuidade aí. Pode ser? Não, fala o quê? Fala, pode continuar. Pode continuar. Continua. Pode Pode. continuar Pode aí, viu? continuar. Ah, não tô afim não. Vou dormir. Tchau. Tchau. Brincadeira, Tchau. brincadeira. Vamos lá então. Continuando. O capitalismo é um sistema econômico surgido no Ocidente. Ó, o mundo todo, né? Os países, ele é dividido em Ocidente e Oriente. Como que funciona isso? Eu vou voltar ainda aqui, ó, no mapinha, ó. Olha aqui, ó, para explicar isso para vocês, ó. Imagine, ó, vou fazer uma linha preta aqui, ó. Ó, tá vendo o meridiano aqui? Supondo que aqui fosse o meridiano de Greenwich, tá vendo, ó? O meridiano, ele divide o hemisfério ocidental do oriental. Então, aqui está o Oriente e aqui está o Ocidente. Tá bom? Então, ó, o capitalismo é um sistema econômico surgido no Ocidente, nesse lado aqui, ó. Surgiu aqui, mais ou menos. Oi? Surgiu na América, mais ou menos. Isso, surgiu na América, principalmente aqui, ó. Olha quem foi o grande responsável aqui, ó. Estados Unidos da América, tá vendo? O propulsor, né, do capitalismo. Vamos lá? Continuando. Então, o capitalismo surgiu no Ocidente a partir do século XVI, que alastrou pelo mundo nos séculos seguintes. Ao estudarmos esse sistema, estamos tentando compreender como as relações sociais, econômicas, políticas e culturais de nosso tempo, se estabeleceram, tendo em vista a predominância do capitalismo no mundo de hoje. Para entendermos melhor sua dinâmica e influência nos dias atuais, porém, é necessário refletirmos sobre sua origem. Então, olha só, pessoal, ó, vamos ver a origem, como surgiu o sistema capitalista. Meu, é agora a parte mais importante da aula. Não vai terminar a aula de hoje com dúvida disso, hein? Então vamos ver como surgiu o capitalismo e as fases do capitalismo, tá? Porque o capitalismo ele passa por algumas fases. Vamos lá. Então, o sistema capitalista, origens, né? Vamos lá. Para entendermos a origem do sistema capitalista, vamos nos reportar à crise do sistema feudal. Então vamos voltar lá no sistema feudal, tá? Vamos lá. O sistema feudal, ou feudalismo, existiu entre os séculos 5 e 15 na Europa. Tradicionalmente se domina a Alta Idade Média. Então, estamos falando da Alta Idade Média, o período do século 5 ao 11, que corresponde ao seu início e apogeu. A Baixa Idade Média, que perdurou do século 12 ao 15, marca o período de crise
e dissolução do sistema feudal. Então, olha só, ó, presta bem atenção nisso. Ó. A gente vai focar principalmente aqui, ó, na Baixa Idade Média, no século XII ao XV, com a dissolução do sistema feudal. Então, o sistema feudal ele vai do 5 ao 15. Ao 15. Porém, o que acontece? Ele entra em crise do 12 ao 15, do século 12 ao 15, ele começa a entrar em crise o sistema feudal. É a partir daí que vai começar essas origens do sistema capitalista, tá? Continuando. O que dá indícios do surgimento do capitalismo, olha lá. Ó. Vamos ver por que surgiu isso e como era, né? No feudalismo, o poder era descentralizado, visto que cada feudo era administrado por um senhor feudal, tinha base agrária e uma economia amonetária, não existia moeda. Então, olha só, o sistema feudal era basicamente assim, né? Tinha o senhor feudal aqui, né? O sistema administrativo, ele que administrava tudo. E ele tinha a base agrária, em volta do feudo aqui dele, que era a base da economia deles ali. Mas não existia moeda, tá bom? Não existia moeda, eles trabalhavam para o próprio sustento deles ali, né? Para o próprio consumo deles. Não tinha uma troca, não tinha nada que era vendido aqui. Eles trabalhavam e sustentavam para manter aí a vida, mas não tinha uma troca, uma venda de produtos. Com o fim do sistema feudal, começa a ter indícios do surgimento do capitalismo. Beleza até aí, né? Vamos lá. Então, olha só o que está escrito aqui embaixo da imagem, ó. O chamado senhor feudal, por ser o proprietário das terras, estabelecia com os camponeses uma relação de servidão. Então, como que funcionava isso? Os camponeses tinham autorização para trabalhar nas terras do senhor feudal. E em troca disso, eram obrigados a entregar a eles a maior parte da produção, ficando apenas com a mínima porção necessária à própria sobrevivência. Então, pessoal, esse sistema feudal, o senhor feudal, que era o dono das terras, ele falava assim, ó, ele tinha lá seus trabalhadores, né, os camponeses, e os camponeses precisavam sobreviver, e para sobreviver precisa comer, precisa beber água, enfim. Como as terras aqui eram do senhor feudal, o senhor feudal dizia o seguinte para os camponeses, ó, vocês trabalham, produzem aí, ó, né, nas minhas terras, porém, eu estou dando um exemplo, 90% da produção fica para mim e 10% para você. É o necessário para sua sobrevivência. Beleza? Beleza. Então, era basicamente isso, tá? A partir daí, você já começa a ver uma desigualdade social, né? Pessoas tendo mais que outras. Tudo bem? Mas não existia uma moeda oficial. Não tinha uma moeda oficial. Era uma base de troca, de servidão entre eles, tá bom? Continuando, página 22. Vamos destacar alguns fatores que levaram à crise do sistema feudal e à transição para o capitalismo. Bom, alguns fatores, então, da crise do sistema feudal. Melhoria nas condições sanitárias, recuo das epidemias e, consequente aumento populacional, avanço das técnicas agrícolas, ampliação de terras férteis e colheitas abundantes, aumento da demanda de alimentos, êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, né? Formação de uma nova classe social, que é a burguesia, desenvolvimento das cidades e do comércio, início do uso da moeda nas intermediações comerciais, Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Bom, não precisa decorar nada disso não, tá? É alguns indícios do fim da crise feudal para o início do capitalismo. Bom, pode-se dizer que as transformações ocorridas na Idade Média, desenvolvimento comercial, crescimento das cidades, uso da moeda, a aliança dos reis com a burguesia, condenaram o feudalismo à dissolução. Então, grifa isso, por favor. Ó. O que levou ao fim do feudalismo? Aí, ó. Desenvolvimento comercial. Então, houve entre eles um grande desenvolvimento comercial. Crescimento das cidades. Uso da moeda. Eles começam a ter uma moeda como moeda de troca.
aliança dos reis com a burguesia, condenando o feudalismo. As grandes navegações do século XV marcaram, assim, o início de um novo período, o capitalismo comercial ou mercantilismo. Pessoal, muito, muito, muito importante isso. O que é mercantilismo? Eu vou falar já para vocês, ó. É. Então, ó, as grandes navegações que ocorreram durante o século XV, então, quando os europeus se lançaram ao mar, né, as grandes navegações desbravaram outros lugares, e nesse início, né, nessas grandes navegações, os países da Europa, eles iam principalmente em outros lugares para trocar mercadorias. E essas mercadorias, eles vendiam com base de troca na moeda, tá? Então, esse período das grandes navegações do século XV é chamado capitalismo comercial. Por que comercial? Porque eles fazem um comércio, eles trocam mercadoria por exemplo, aqui de Portugal, eles levam mercadoria lá para Londres. Em Londres tem um clima, e em Portugal tem outro. Então tem produtos diferentes um do outro. Então eles trocam produtos, é o produto comercial, eles comercializam, vende o produto daqui para cá, de lá para cá, ou seja, há uma troca de mercadorias. Por isso, cara, ó, mercantilismo, que é marcado pelas mercadorias, comércio de mercadorias. Tá bom, cara? Vamos lá continuar. Feiras medievais. Então, olha só qual é a rota do comércio entre eles, tá vendo? É basicamente isso, ó. Um levando para o outro, tudo isso com as navegações, tá? As grandes navegações, certo? Isso aqui, ó, a gente tá lá no século XV ainda, tá bom? Bom, vamos ver as características do capitalismo comercial, também conhecido como capitalismo mercantilista. Vamos lá, então. Capitalismo comercial. Para muitos autores, entre os séculos XVI e XVIII, consolidou-se a primeira fase do sistema capitalista, a fase mercantilista, denominada capitalismo comercial. Então, ó, eu de vocês anotava, hein? Então, a primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial, que foi durante a época das grandes navegações, principalmente entre os séculos 16 ao 18, onde consolidou mesmo isso, tá bom? Bom, esse período, que é o capitalismo comercial, pode ser entendido como de transição entre estruturas feudais já decadentes e as novas formas de organização da sociedade, tá bom? Ao mesmo tempo, próxima página, 23. Ao mesmo tempo em que ocorria o crescimento das cidades e a expansão do comércio, ó, deixa eu falar antes de começar. Então, olha só, ó, com essa venda de produtos e mercadorias entre os países da Europa, a fase do capitalismo comercial, né, conhecido como fase mercantilista, o que tem de característica nessa fase? Como eles faziam trocas comerciais, eles tinham lucros. Então, houve um crescimento das cidades, pessoal, tá? Crescimento das cidades comerciais e uma grande expansão do comércio, tá? Houve também enorme avanço do conhecimento científico. A descoberta de instrumentos de navegações mais precisos, aliados ao interesse em novos domínios, levou muitos reinos a financiar expedições em busca de novas terras. Então, olha só, com essa grana que foi acumulada por muitos países, eles financiaram, ou seja, usaram o dinheiro para as expedições em busca de novas terras, novas colônias, novos lugares para vender, buscar mercadoria e lucrar ainda mais, tá bom? Continuando. Aí que começa a fase das descobertas e das novas conquistas. Olha só, olha esse mapa. Olha só, aqui, ó, na legenda nós temos aqui, ó, Portugal e Espanha. Portugal está com essa flechinha roxa e a Espanha está com a flechinha vermelha. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Para onde principalmente eles iam, né?
Então, aqui, ó, e quem ia, né? Então, nós temos aqui, ó, a saída aqui da Europa, e eles migraram, principalmente aqui, ó, o Vasco da Gama em 1497, aqui na América do Sul, tá? Depois, posteriormente, ao que número 1, né? O Bartolomeu Dias, que foi aqui na América Central. Nós temos aqui a viagem de Portugal para esses lugares aqui, né? E da Espanha também, ó. Cristóvão Colombo lá na América Central. Nós temos aqui o Vespúcio, né, em 1499 aqui na América. Fernão de Magalhães, enfim. Eles começaram a desbravar novos lugares para fazer essas trocas comerciais e lucrarem ainda mais com tudo isso, tá bom? Então essa aqui é a fase é conhecida como a fase mercantilista, né, das grandes navegações. Tudo bem? Vamos lá continuar. As grandes navegações, as terras do continente americano foram incorporadas ao domínio das metrópoles europeias, e a produção, que até esse momento se restringia a um mercado conhecido e limitado, teve uma expansão assustadora. Então, grava isso, por favor, grifa. Então, com essas grandes navegações, né, o continente americano ele foi incorporado à metrópole europeia. Tudo bem? Então, houve uma expansão, né, ainda maior do comércio entre eles ali, por conta dessa nova descoberta, desses novos domínios aí, graças às grandes navegações. Então, esse descobrimento aí da América para eles surgiu como um fator muito importante para o acúmulo de capital entre eles, tá bom? E tudo era levado para a metrópole. Então, eles exploravam os recursos aqui na América e levavam esses recursos para suas metrópoles lá na Europa, tá? Antes, olha isso, ó, antes artesanal, com todo o processo produtivo centrado numa única pessoa, a produção passou a ser manufatureira, tendo como base a divisão do trabalho. Então, eles passaram a ter uma produção manufatureira com a divisão do trabalho. Então, eles faziam diferentes trabalhos aí, tudo, né, uma produção voltada aí, o processo com que antes era uma pessoa única, eles passam a ter essa divisão do trabalho. Algumas pessoas exercendo algumas atividades e gerando lucro, como, por exemplo, aqui, ó, o TA. Eles teavam a lã para fazer tecidos, e então eles tinham essa divisão de trabalho entre eles ali, tá bom? Tudo isso eles ganhavam uma porção em relação a isso, tá? As mudanças ocorridas no modo de produção alteraram substancialmente as relações sociais e econômicas. Com a manufatura, surge a distinção entre duas classes sociais. De um lado, os donos dos meios de produção, e do outro, aqueles que não têm condições de ter o próprio negócio, que dispunham apenas da força de trabalho, os proletários. Estão ouvindo aí, pessoal? Sim? Sim. Então, ó, por favor, ó. Depois que ocorre essa divisão do trabalho, depois que ocorre essa divisão do trabalho, surgem, ó, com essa manufatura, né, essa produção com o uso manuseio, com o uso da mão, né, tendo como base essa divisão do trabalho, surgem, grava isso aqui, ó, duas classes sociais. Há uma divisão. Ou seja, de um lado nós temos os donos dos meios de produção, e do outro nós temos os trabalhadores, que exercem a força de trabalho. Eles são conhecidos, esses trabalhadores, como proletários, tá? Então, os proletários, eles vendem a sua força de trabalho aos donos do meio de produção, conhecidos como os burgueses nessa época, tá bom? Os donos dos meios de produção são os burgueses, que ganham dinheiro em cima do proletário, que é os trabalhadores ali, tá? Bom, continuando, vamos lá. Aqui é uma imagem, né, dessa divisão da força de trabalho por parte dos proletariados. Vamos lá continuar.
Pessoal, tá ficando claro? Tá dando para entender o conteúdo? Tô tentando explicar do mais breve possível. Tá tranquilo, né? Beleza, então, vamos lá. A produção era realizada pela conjunção dos meios de produção, como máquinas e equipamentos, e do trabalho humano, que, assalariado, compunha o preço final das mercadorias. Então, nessa época, nós temos aqui, ó, os trabalhadores, os proletários, eles eram assalariados e essa produção nessa época, eles utilizavam algumas máquinas e equipamentos e também o trabalho humano, manual ali, tá bom? Mas com esse surgimento das máquinas e esses equipamentos, eles conseguiam produzir ainda mais, gerando ainda mais lucro, tá bom? Nesse momento foram estabelecidos alguns dos mais importantes fundamentos do sistema capitalista. Quais são eles? Vamos lá. Com o aumento da quantidade de mercadorias produzidas, por que houve um aumento das mercadorias produzidas? Graças a esses equipamentos e máquinas desenvolvidos nessa época, tá? Vamos lá. E a ampliação dos horizontes geográficos, a indústria manufatureira passou a servir também os novos mercados em expansão. Os países europeus desenvolveram sistemas de colonização diferenciados no continente americano. Como que funcionava? Então, ó, como que os países europeus eles desenvolveram sistemas aqui dentro do continente americano? Em algumas regiões, processou-se a colonização de povoamento. Olha isso, ó. Presta atenção, porque isso é que mostra por que nós temos uma economia bem abaixo da economia da América do Norte. Tá? Peraí. Como no caso das colônias britânicas dos Estados Unidos e do Canadá. Então, olha só, deixa eu explicar para vocês. Ó. Nos Estados Unidos e no Canadá, a colonização dos europeus foi uma colonização de povoamento. Eles povoaram os Estados Unidos e o Canadá. Por isso que lá, principalmente ingleses, né? Por isso que lá o inglês é a língua oficial. Essa colonização de povoamento, eles não exploravam o lugar para vender seus produtos, eles povoavam. Então, houve investimento nessas colônias. Diferente do Brasil, aqui da América do Sul. Aqui na América do Sul, nós tivemos uma colonização de exploração. Então, ó, enquanto os caras povoavam lá na América do Norte, aqui na América do Sul, eles exploravam e levavam todos os recursos para fora. Então, houve um grande atraso econômico, tá bom? Vamos lá, então. Esse sistema, então, a colonização de povoamento, né, ocorrida aqui nos Estados Unidos e no Canadá, esse sistema se baseou na transferência em massa de colonos europeus para as novas terras conquistadas, nas quais se desenvolveram estruturas produtivas autônomas, cujo objetivo era suprir as necessidades básicas dos colonos fixados. Então, olha só, esses colonos que foram, que ocuparam os Estados Unidos e o Canadá, eles investiram eles eram autônomos, né, e investiam com produtos básicos para suprir as suas necessidades. Então, eles investiam lá dentro. Não tinha uma exploração, tá bom? Tudo era produzido para eles ali mesmo. E olha o que aconteceu aqui, ó. Nas porções central e sul do continente americano, Espanha e Portugal desenvolveram a colonização de exploração. Olha quem ferrou nossa vida aqui, ó. Espanha e Portugal. Eles colonizaram para explorar as terras aqui na América do Sul, tá, ó? Na parte sul, que é onde nós estamos. Sistema que se baseou na adoção de estrutura produtiva voltada para a extração dos recursos minerais naturais, né? Então, quando eles colonizaram aqui, eles colonizaram, mas eles vieram para explorar. Explorar o quê? Os recursos naturais existentes aqui na América do Sul. Além de outras formas de exploração, usando para isso trabalho escravo, tanto de ameríndios, quanto, posteriormente, de africanos escravizados. Então, olha só, como que eles exploravam, extraíam esses recursos? Utilizando mão de obra escrava, tanto de índios, quanto de africanos, que foram trazidos para cá
para serem escravizados e trabalhar, né? Numa forma para explorar os recursos aqui da América do Sul. Tudo bem? Então, vocês entenderam a diferença da colonização de povoamento para a colonização de exploração? Então, a de povoamento foi lá nos Estados Unidos e no Canadá. Esses britânicos, né, os europeus britânicos, eles povoaram o lugar, desenvolveram itens básicos, eles plantavam, investiam para utilizar para eles próprios ali. Diferente daqui da América do Sul, que eles, Portugal e Espanha, eles vieram para cá, por isso que nós falamos o português, né, para explorar as nossas terras e usando para isso mão de obra escrava, de índio e africano. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Fala que sim aí, ó. Respira aí para eu ouvir vocês. Tá entendendo aí? Entendi. Eu tô. Beleza. Vamos continuar então. Último parágrafo, pessoal. Esse último parágrafo é bem importante, hein? As relações... Deixa eu ver que horas são. Ixi, ainda tá tempo. As relações entre metrópole e colônia. Quem que é metrópole, quem que é colônia? Ó. Então, ó, a colônia é onde que estava sendo explorado. E a metrópole é lá na Europa. Então, essa relação de metrópole com a colônia estabeleceram as bases da divisão internacional do trabalho ou da produção, conhecido como DIT. Ó, isso aqui vocês vão aprender até o terceiro colegial. Já vai se familiarizando com esse nome. Divisão Internacional do Trabalho. O que é essa Divisão Internacional do Trabalho, conhecido como DIT, que é a abreviação do nome? Essa divisão é aquela divisão de trabalho. Metrópole explorando a colônia mandando produtos para a metrópole, tá? Então é conhecido como divisão internacional, porque é fora das suas terras, né? Você trabalha, tem essa divisão fora do país. Então é uma divisão internacional do trabalho, ou seja, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Metrópole, deixa eu pegar o pincel aqui, ó. A metrópole, a colônia, quer dizer, a colônia mandando para a metrópole matéria-prima, tá? Então, ó, matéria-prima mandada da colônia para a metrópole. E a metrópole, futuramente, vai produzir produtos com essa matéria-prima e vender para os outros lugares um produto já fabricado, já desenvolvido, tá? Tudo bem? Então, há uma troca comerciais entre eles. Essa troca na colônia metrópole é chamada Divisão Internacional do Trabalho, conhecida como DIT, tá bom? Nesse sistema, os países europeus que estenderam os domínios para as novas áreas da América e posteriormente para a Ásia e África, estabeleceram relações econômicas desiguais. Então, olha só, as relações econômicas entre metrópole e colônia foi muito desigual. Enquanto lá na Europa eles lucravam muito explorando as suas colônias como África, Ásia e aqui a América, outros passavam por enormes dificuldades, né? Os que eram explorados, tá bom? Eles serviam de mão de obra escrava. Então houve uma relação econômica desigual entre esses países aí, principalmente os europeus, que possuíam a maior quantidade de riqueza, que foram responsáveis pela desigual distribuição de riqueza no mundo. Então, o mundo o que é até hoje por conta dessa distribuição desigual da riqueza, tá? Ou seja, países e continentes lucrando, acumulando muito mais capital e mercadoria do que outros lugares. Olha, por exemplo, o continente africano, que é um continente esquecido. Ali as pessoas exploram, levam suas mercadorias para os países ricos, e lá eles acumulam capital, dinheiro, vendem mercadoria e há uma desigualdade econômica entre eles. Tudo bem? Vamos lá. A Divisão Internacional do Trabalho estabeleceu uma das formas mais agudas de exploração já conhecidas. Cabia às colônias dispor de recursos naturais, tanto minerais quanto agrícolas, para suas metrópoles. Então, olha só, as colônias, que é, por exemplo, o caso nosso aqui, fornecemos recursos naturais
tanto minérios quanto produtos agrícolas para as metrópoles, para manter as metrópoles. E ó, vou dar grava bem o que eu vou falar, não vai esquecer disso jamais. A gente vive isso até hoje. Quer um exemplo? Olha só, olha como é caro o petróleo aqui no Brasil, a gasolina. A gasolina é cara aqui no Brasil. Para você abastecer o carro, você gasta aí, ó, para encher o tanque, no mínimo R$100, no mínimo. R$100 para você encher o tanque do carro. É caro. Por que que é caro? Olha só, nós temos petróleo aqui no Brasil. Foi descoberto o pré-sal. Então nós temos petróleo aqui. E também nós temos o biocombustível, que é o etanol, que é plantado aqui, a cana-de-açúcar, né, que faz o etanol. Então nós temos muita matéria-prima para produzir combustível, seja ele petróleo, a gasolina, ou seja ele o etanol. Porém, ele é caro. Por quê? Porque a maior parte desse petróleo que é produzido aqui, que é extraído aqui no Brasil, é vendido lá para fora, para os outros países, por um preço um pouco mais baixo. E o etanol, mesma coisa. Então, o que acontece? Como a produção é voltada para o mercado externo, para atender o mercado externo, o preço aqui fica caro, porque falta às vezes. Então é a mesma coisa que a carne. Por que o preço da carne também é cara? Porque nós vendemos a nossa carne, a produção é voltada para atender o mercado externo. Então, quando falta produto aqui para nós, o preço sobe. Então é muito injusto isso, muito injusto, tá bom? Então, para atender as metrópoles, as colônias pagam preço, certo? Bom, e com isso, essa divisão do trabalho, ela é uma divisão muito desigual entre os países, que fique claro isso, tá? É uma divisão desigual entre os países. Bom, então, ó, retomando, ó, então as colônias, elas dispõem os recursos naturais, minerais e agrícolas para as metrópoles, tá? Ó, essa matéria-prima mineral e agrícola serve de base para as metrópoles produzirem produtos e vender mais caro. Que nem, por exemplo, ó, quando eu pego e vou extrair uma pepita de ouro. Essa pepita de ouro, ela vale um X. Quando ela é levada para a indústria e faz um colar, e faz um anel, e faz um brinco, o valor dele agregado é muito maior. Então é a mesma coisa em relação colônia-metrópole. A matéria-prima que as colônias vendem para a metrópole tem um preço mais reduzido. Quando a metrópole pega essa matéria-prima e produz produtos, esse produto ele vai ficar muito mais caro e vai lucrar ainda mais. É a mesma coisa, para fazer um carro, você precisa do minério de ferro. O minério de ferro ele é mais barato do que um carro produzido, tá bom? Bom, além de se tornarem mercados consumidores das manufaturas produzidas na Europa. Então, olha só, além de tudo, a gente ainda tem que consumir esses produtos aqui, ó, que são fabricados na Europa, naquela época, né? Observe no esquema a seguir a etapa da divisão internacional do trabalho que se refere ao capitalismo comercial. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Capitalismo comercial, como funcionava, ó. A origem da divisão internacional do trabalho, da DIT. Metrópoles, expansão marítima. Então, as metrópoles, os europeus, eles vão ao mar. Olha o que acontece. As colônias, eles são explorados, tá vendo? Onde tem a matéria-prima, eles são explorados. Então, ó, o que as colônias fornecem para as metrópoles? Metais preciosos, especiarias, escravos. Minérios, produtos agrícolas, escravos, enfim. E o que a metrópole fornece? Produtos manufaturados. O que são produtos manufaturados? Produtos eles pegam a matéria-prima, transformam em produtos e vendem mais caro para esses produtos aí. Então, são produtos manufaturados. Essa é a origem da divisão internacional do trabalho, tá bom? Deu para entender, pessoal? Sempre as colônias sendo exploradas pelas metrópoles. Por isso que o valor, o enriquecimento é muito maior aqui, ó. Tá? Eles lucram muito mais aqui do que aqui, nas colônias, porque aqui eles são explorados, tá? Continuando. Tudo bem até aí, né? Ficou bem claro. Bom, esse exercício aqui que a gente vai ficar para depois, para vocês fazerem aí, tá?
Vamos por último, tá? A última parte da aula, o capitalismo industrial. Ó, pessoal, a aula tá rendendo, hein? Se eu conseguir terminar esse conteúdo aqui antes de terminar a aula, eu já faço os exercícios para vocês para ficarem livres, tá? Pode falar. Qual exercício? Falei errado. Como? Qual exercício que você falou que vai ficar parado depois? Eu vou passar depois no Telegram, tá? Mas esse aqui, ó, da página 24, tá bom? Vamos lá, então. Vamos, ó. Se a gente conseguir terminar o capitalismo comercial aqui agora, eu já resolvo com vocês e é menos uma tarefa para vocês fazerem, tá? Só falta essa página aqui, ó. Ainda é cedo, ó. Nossa aula acaba 9h48, ainda é 9h20, dá tempo. Vamos para a próxima fase do capitalismo? Então, ó, o capitalismo comercial todo mundo entendeu, né? Também conhecido como capitalismo mercantilista, tá? Vamos para o capitalismo industrial, a próxima fase do capitalismo. Então, depois que eles começam a lucrar essa grana, vem a tal do capitalismo industrial, a indústria transformando os produtos para serem vendidos. Então, segunda fase, capitalismo industrial. Começando, vamos lá então. É possível considerar a segunda fase do sistema capitalista como o momento em que a produção industrial atingiu grande vigor. Então, entra na fase do capitalismo industrial quando as indústrias começaram a tomar conta mesmo do sistema. Tudo era produzido pela indústria e isso começou a gerar muito lucro, muito, porque a máquina ela produz muito mais rápido, né, que as pessoas, e isso gera ainda mais mercadorias, o que gera ainda mais lucro, tá bom? Foi em meados do século XVIII que um novo ciclo de prosperidade surgiu na Europa. Nele, a manufatura foi gradativamente substituída pela maquinofatura. Ó, o que é manufatura? É tudo que é produzido pela força de trabalho manualmente, que nem, por exemplo, o artesanato, tá? E ela foi substituída gradativamente pela maquinofatura, ou seja, tudo produzido pela máquina. Tira o homem, tira a mão de obra manual e passa a usar a máquina. Mas não é assim, ó. Ah, então nessa época já tinha máquina que trabalhava sozinha? Não. Precisava de pessoas para mover a máquina, mas a força de trabalho, ela foi gradativamente sendo substituída, porque antes era tudo manual, era tudo feito manualmente, o artesanato mesmo, não tinha nenhuma máquina, nenhuma tecnologia. E ela foi gradativamente, né, sendo substituída pela força da máquina. O homem também movia essa máquina, mas era uma força gradativa. Obrigado. Tudo bem? E ó, imagina na cabeça de vocês como que eram essas máquinas no século XVIII. Século XVIII é 1700 para frente, né? Movido a manivela, essas coisas. Eram máquinas assim, eram máquinas bem rúdicas, vamos dizer assim, tá? Bem rudes, tá bom? Então, ó, do século XVIII, mas isso foi um avanço, viu, pessoal? Ó, não vai esquecer. Foi um avanço muito grande, porque até então não tinha máquina, né? Então isso surgiu e veio como um grande produtor de grana para eles, tá? Vamos ler então a diferença de manufatura para maquinofatura? Olha aqui, ó. Manufatura, grifa isso, hein? Estágio posterior ao artesanato, em que há a divisão do trabalho, ou seja, cada setor faz uma parte do produto. E isso tá o artesanato, manual. Qual a diferença para a maquinofatura? Estágio posterior à manufatura, em que além da divisão do trabalho, há a produção em série, o que se deve ao uso da máquina, que substitui parte da mão de obra e aumentam a produção. Então, olha só que diferença. A manufatura, existia a divisão do trabalho, a DIT, existia. Porém, com a maquinofatura, além dessa divisão do trabalho, há uma produção em série. Ou seja, você produz em tanta quantidade por dia. Tá bom? E gradativamente, e essas máquinas, elas foram substituídas em partes, né, pela mão de obra. Tudo bem? Porque essas máquinas ainda precisavam de pessoas para mover elas. Mas,
olha o que aconteceu com a maquinofatura. Houve um aumento da produção. A máquina começou a produzir mais produtos, tá bom? Bom, isso é a fase do capitalismo industrial, hein? Marcado pelo capitalismo industrial século XVIII, não vai esquecer disso. Como que eu sei que é 1700 e alguma coisa? Ó, vou dar um exemplo, ó, eu já falei para vocês, como que faz para ver o século, que século que é. Então, ó, vou colocar vamos dar um exemplo aqui, ó, 1700, vou colocar aqui em cima, ó, 1740. Como eu sei que século que é 1740? Como que eu faço para saber que século que é? O que você faz? Você divide os dois algarismos, ó. 2 para cá, 2 para lá. O primeiro número você mantém, 17. E o número, os dois últimos números, pode ser qualquer número. Se não for 00, ele vai valer 1. Então, do 1 até o 99, que tiver aqui, ele vai valer 1. Tá? Ah, professor, e se for 00? Aí é 0. Tá? Então, qualquer número, se não for 00, vai valer 1. Então, ó, aí você soma. Olha que fácil. 17 mais 1, 18. Então, nós estamos no século XVIII. Ah, e se for 1700? Que século que é? 1700, você mantém o 17, mantém sempre o número da frente e soma com o 00. Então, 00 vai ficar 0. Século 17. Tá bom? Então, continuando. Segundo parágrafo. A concentração de capital, que é dinheiro, né, originado na economia mercantil, resultante do comércio entre metrópole e colônia, o crescimento acentuado da indústria manufatureira e as enormes reservas de carvão e ferro em solo inglês, podem ser considerados os elementos responsáveis pelas mudanças acentuadas nos modos de produção que culminaram na Revolução Industrial. Olha isso, muito importante. Muito. Grifa isso aqui, coloca a luzinha pisca-pisca, dá um jeito aí. Isso aqui é muito importante. Então, ó, a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, ela só foi possível, essa grande revolução na indústria, as primeiras máquinas produzidas na Inglaterra, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela só foi possível graças ao acúmulo de dinheiro desde a época mercantilista, tá? Com a relação da metrópole explorando as colônias e o crescimento da indústria manufatureira, né? E a maquinofatura. Graças a isso, ainda a Inglaterra tinha muito carvão e ferro no subsolo dele. Então, lá no subsolo da Inglaterra, o carvão e o ferro foi muito importante para crescer a indústria e levar a primeira revolução industrial. O carvão ele era utilizado para mover as máquinas a vapor, porque o carvão ele tem carbono e o carbono pega fogo, que movia as indústrias e a máquina a vapor. E o minério de ferro, que produzia os produtos manufaturados, os produtos derivados aí de ferro, né? Que eram produzidos na indústria. Tudo bem? Vocês estão entendendo isso aí, pessoal? Sim. Beleza, hein? Não vai esquecer disso, hein? Esse parágrafo é top, hein? Esse é importante, hein? O que levou à Revolução Industrial. Os fatores que levaram à Revolução Industrial. Tá bom? Continuando. Vamos lá. Último parágrafo, hein? O emprego de máquinas movidas a energia térmica. O que é energia térmica? Energia da queima, o uso do petróleo e do motor de explosão, tá? Então, o emprego de máquinas movidas a energia térmica e operadas por trabalhadores acelerou muito a produção. E com isso, alterou-se também o perfil do trabalhador. Como assim? Olha só, se anteriormente o trabalhador é responsável por uma etapa da produção, com a invenção da máquina, ele passou a ser o elo entre a máquina e a produção. Além disso, a exploração da força de trabalho chegou a seu ponto máximo nesse período. Grifa isso. Pessoal, é triste essa parte. Por quê? Porque, estamos falando da Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial.
Primeira Revolução Industrial, nós temos o uso das máquinas de carvão, das locomotivas movidas a carvão, do crescimento da cidade, do aparecimento de... Por que cresce a cidade? Porque a indústria começa a se colocar presente. Então, as casas, a cidade começa a se formar em torno da indústria, tá? Então, por exemplo, ó, aqui está uma fábrica. Ó, desenhar aqui, ó. Aqui está uma fábrica. As pessoas que trabalham na fábrica precisam morar próximas a ela. Então, as pessoas começam a se aglomerar em torno da indústria. E nessa época, houve uma grande mudança do homem do campo para a cidade, chamado êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do campo para vir para a cidade. Por que eles saem do campo e vão para a cidade? Primeiro, a cidade está oferecendo trabalho. Mas eles saem de lá porque eles acabam, essas terras, elas passam a ocupar grande parte da produção que é destinada à indústria. Então, os donos de produção, eles compram essas terras desses produtores. E eles começam a morar ao entorno dessas fábricas para trabalhar. Lembrando que eles trabalhavam e recebiam dinheiro por isso. Existiam os salários, eram assalariados. Porém, olha só, eles exploravam a força de trabalho. E essa exploração, ela chegou no limite máximo. Ó, olha que triste isso, pessoal. Nessa época da primeira Revolução Industrial, os donos de produção usavam a força de trabalho de crianças. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu não estou mentindo. Eu vou mostrar como era a vida desses trabalhadores na primeira Revolução Industrial. E através dessas imagens, vocês vão entender bem melhor o que eu estou falando. Ó, olha isso que eu vou colocar aqui, ó. Primeira Revolução Industrial, trabalho infantil. Aqui, ó. Olha as imagens, ó. Ó, vou ler para vocês um pedacinho, ó. O trabalho infantil foi uma das características mais marcantes da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, né? As crianças eram utilizadas nas fábricas e nas minas de carvão, sendo que muitas morriam devido ao excesso de trabalho, da insalubridade do ambiente e da desnutrição. Entre 1780, lá, o século XVIII, e 1840, início do século XIX, intensificou-se a exploração de crianças, tá? E isso era muito complicado. E, ó, vou falar uma coisa para vocês que eu não falei, hein? Eles trabalhavam em média 12 horas por dia. 12. Para mais ainda. Alguns chegavam até mais. Então, eles exploravam muito a força de trabalho, tá? Tudo isso visando lucro. Olha as imagens aqui, ó, de algumas crianças trabalhando, tá vendo, ó? Olha aí, ó, que triste, tá? O trabalho infantil na primeira Revolução Industrial, certo? As crianças trabalhavam com... Olha essa imagem aqui, ó. Eles descalços ó, em cima da máquina. Ó. Isso aqui é uma máquina de tear. Eles pegavam o algodão e teavam para fazer fios para produzir tecidos, tá bom? Olha como que era a máquina nessa época, tá? Primeira Revolução Industrial. E olha as crianças trabalhando. Olha a outra aqui, ó. Ó, descalço. Existiam muitos acidentes de trabalho nessa época, né? As pessoas perdiam a mão, ficavam doentes, desnutridas, né? Era muito complicado essa época, tá? Olha só mais uma imagem aqui, ó. De criança trabalhando, ó. Tá vendo? Triste, né, pessoal? Complicado. Mas era a realidade naquela época, tá bom? Bom, continuando. Vamos lá. Capitalismo industrial. Então, como que funcionava o capitalismo industrial? A consolidação da DIT, ó, a consolidação. Agora sim temos essa divisão mesmo do trabalho. A metrópole, revolução industrial. Olha a indústria aqui, ó, tudo, ó, não esquece, pelo amor de Deus. A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra, tá? Inglaterra, que foi o propulsor dessa indústria, as pessoas morando em torno da indústria, a urbanização aumentando, as linhas férreas, né, aumentando, porque para levar os produtos que eram fabricados aqui nas fábricas, para levar para os outros lugares para serem vendidos, aumentou as linhas férreas. Então, a urbanização se intensificou, tá bom? Então, olha só, o que as colônias, isso ainda tinha exploração das colônias, tá?
principalmente as colônias americanas, da América do Sul, África e Ásia. Então, o que eles exploravam? O que as colônias mandavam? Ó, produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. Então, eles mandavam petróleo, carvão, mandavam minérios e mandavam produtos agrícolas para essas metrópoles. A metrópole pegava esses produtos de origem primária, que era matéria-prima, e transformava ela na indústria, com a força de trabalho, tá? Com o uso das máquinas. E depois que isso era feito, né, o produto final, esses produtos industrializados eram vendidos para as colônias, tá? Então isso é a consolidação da divisão internacional do trabalho. Ou seja, as colônias mandando matéria-prima, essas matérias-primas elas eram transformadas lá na Inglaterra nas fábricas, que eram posteriormente vendidos, esses produtos já industrializados, né, eram vendidos por um preço mais caro para as colônias. E, consequentemente, as metrópoles lucravam muito com a venda desse produto industrializado. Tudo bem? Continuando, para terminar. Olha a última parte da aula, hein? Agora acabou de vez, ó. Revolução Industrial. Grifa isso, Chiquinho. Grifa isso, por favor, aí, ó. Não vai esquecer disso aí, pelo amor de Deus. Revolução Industrial corresponde ao conjunto de mudanças nas cidades e ao avanço tecnológico que levaram a um grande desenvolvimento industrial. Grifa isso, Chico. O primeiro país em que esse processo aconteceu foi a Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII. Grifa isso então, tá? Então, ó, o que marca a Revolução Industrial? O uso da máquina, tá? O uso das máquinas movidas a vapor, que era como a matéria-prima que era utilizada era o carvão mineral, tá? Para mover essas locomotivas, para levar os produtos para os outros lugares. E dentro da Revolução Industrial há um grande crescimento das cidades, da urbanização, certo? E tudo isso com uma mão de obra que era explorada e utilizada até por crianças nessa época. Olha uma imagem de uma antiga fábrica lá em Londres, na Inglaterra, que foi mantida até hoje. Ah, não vai esquecer de outra coisa. Nessa época, pessoal, da primeira Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra, houve um intenso, olha o que eu estou falando, ó, intenso com letra maiúscula, um intenso processo de, olha só, poluição atmosférica. Por quê? Tudo que era produzido, as chaminés lançavam para a atmosfera grande quantidade de poluentes. Por quê? Com a queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral ele gera poluição. E essa poluição atmosférica foi marcada na Inglaterra. E não só a poluição atmosférica, mas a poluição dos rios também. Porque muitos dos produtos, os rejeitos que eram fabricados na indústria, na fábrica, eram jogados nos rios na Inglaterra. E esses rios foram contaminadaços, foram poluídos. Hoje eles fizeram uma reestruturação e despoluíram o rio. Hoje. Mas, naquela época, eles pouco se preocupavam com o meio ambiente, porque não tinha essa preocupação que nem tem agora. Então, tanto o solo, os rios e o ar eram totalmente poluídos. E mais uma coisa, muito importante, com o crescimento da indústria, com o crescimento da cidade, veio abarcar tudo isso, o desmatamento. Então, o desmatamento na Inglaterra foi intenso, pessoal. Muito desmatamento para construir casas, para construir ferrovias, para construir fábricas. Tudo bem? Então, pessoal, a Inglaterra, ela foi o grande marco do capitalismo industrial. Tá bom? Ô, Chiquinho, entendeu tudo isso? Entendeu, Isa? Sim ou não? Sim. Posso tomar posso tomar um cafezinho para relaxar, que todo mundo entendeu o negócio aí? Opa! Então, desceu até com gosto. Cafezinho. Pessoal, então é isso, tá? Ó, a aula de hoje vai até a página 25. Essa página 26 aqui, ó, desenvolva, é um exercício que vocês vão fazer de tarefa. Na nossa próxima aula, nós vamos falar do capitalismo monopolista e financeiro. É uma outra fase. Então, ó,
Vamos lá. Nós temos um tempinho aqui, ó. 9h40. Então é pra fazer, ó, professor, é pra fazer as páginas. A 16. Isso. Deixa eu ver se. Deixa eu conferir aqui no Telegram aqui, ó. Só para ficar claro, ó. Então eu coloquei de tarefa, ó. Anota aí, ó. Tá no Telegram. Página 16, 17, 19, 24 e 26. Parece que tem muito, mas, meu, não é muito não, viu? Tem algumas aí que só é uma pergunta só. Ó, por exemplo, aqui, ó, vamos responder a da página 24, pra você já ficar livre já dessa? Vamos lá? Falta algum Bora. para acabar a aula mesmo? Ó, Bora. oi? Bora. Então bora, vai. Ação. Estudamos que durante o capitalismo comercial, os países europeus desenvolveram sistemas de colonização diferenciados nos continentes americanos. Lembra que no continente na América do Norte houve a colonização de povoamento. Eles povoaram o lugar, investiram, teve um desenvolvimento, o lucro foi maior. E na América do Sul houve a colonização de exploração. Os colonos eles foram explorados, né, pela metrópole. Então, eles exploravam os recursos naturais, minério, tudo isso era levado para a metrópole. E, consequentemente, houve um atraso econômico. Então, sabendo disso, né, que durante o capitalismo comercial houve essa divisão da colonização no continente americano, como se caracterizava a colonização de povoamento? Meu, que fácil, hein, ó. Mamão com açúcar isso, hein? Tranquilão. Então, ó, resposta. Como que era a colonização de povoamento? Onde ocorreu mesmo? Vai, uma luz aí. Fala aí, quais os países que houve a colonização de povoamento? Fala aí. 2 países da América do Norte. Estados Unidos e? Brasil. Canadá, cabeça. Canadá, falei errado. Então, Também é vamos lá. pra achar que é pra pensar que tá certo, mas tá errado. Só para testar, né? Para ver se tá certo, né? É, pra Vamos lá, testar então, mesmo. ó. Então, a colonização de povoamento. Coloca aí, ó. Vocês estão vendo, né? Só colocar a resposta aí, ó. Essa forma de colonização se baseou na transferência de colonos europeus, principalmente ingleses, né? Para as novas terras conquistadas, nas quais se desenvolveram estruturas produtivas autônomas. Eles investiram no lugar lá, cujo objetivo era suprir as necessidades básicas dos colonos que se ali fixavam. Então, eles plantavam, eles comercializavam, tudo entre eles ali, e, consequentemente, houve uma economia muito melhor do que na América do Sul, que foi explorada. Tudo bem, ô Chikungunya? Foi Chegado mesmo? aí? O Canadá e os Estados Unidos? Isso. Correu nos Estados Unidos e no Canadá. Ó, coloca aí na resposta isso, hein? Estados Unidos e Canadá. Beleza? Beleza? Tranquilão? Beleza. Forma aí. Tá, tô esperando. Enquanto isso, eu tomo meu cafezinho. Feliz da vida, que todo mundo entendeu essa matéria. Beleza, Christopher? Beleza? Pode sair da página aqui? Da tela? Pode. Não? Vai lá, Isa. Eu espero, então. Quando acabar, me avisa. Na página 16 e 17, né? Quê? Tem que fazer a tarefa da página 16 e 17. Tem. Sem reclamar, hein? Depois me manda a foto no Telegram, tá bom? Ó, lembrando que, pessoal, cada aula, cada participação da aula, eu tô contando ponto, tá? Cada aula vale meio ponto. E a atividade também de tarefa também tá contando ponto. Tudo isso vai ser somado junto com a prova de vocês que vocês vão fazer futuramente aí, tá bom? Tá bem. Certo? Acabei. Então fechou. Vou sair daqui da tela, tá, pessoal? Deixa
Deixa eu voltar aqui para vocês verem meu rostinho lindo, Todo maravilhoso. mundo mostra a câmera aí. E aí? E mostrar a câmera o quê, filho? Eu tava Ô, mostrando. quem que tá? Cadê? Aí, a outra. Ah, mas vou falar, hein? Ah, beleza, hein? Ô, o maluco ali tá de cowboy, velho. Ó, o passo do gordinho, hein? Eita, nós, hein? Olha o gordinho aí. Ô, Fih, e quando você vai tirar esse brinquinho aí do BTS aí, hein? Fala pra mim, Enzo. Quando? Calma aí Ô, que eu senhor, o Bruno tá com saudade do você, hein, senhor? Hã? O Bruno tá com saudade de você, hein? Tá? Que brinco, Pessoal, ó, vamos finalizar então aqui, ó. que brinco. Abre a câmera aí, deixa eu ver vocês aí, pode ser? Pra gente finalizar o assunto. Sério isso? Sério? Tá? Sério. Ó, o Cris, Sério. Sério isso? Isa, todo mundo aí. Beleza. Tá todo mundo presente. Beleza? Pessoal, ó, é o seguinte, ó. Todo Presta mundo. atenção, ó. Tudo bem aí. Pode Vamos lá. mostrar aí. Então, o que eu vou dizer rapidinho. Sem gracinha, vamos lá. Ó, Ah, agora escuta, tá vendo todo mundo. escuta o que eu vou dizer rapidinho, ó. Escuta. Vamos lá. Ó, eu tô feliz em vê-los, tá? Tô com saudade de todo mundo. De verdade, tá? Tô com saudade. Ctrl E, liga a câmera e Ctrl D, liga o áudio. Escuta, pessoal, deixa só eu falar agora. Ó, tô com saudade de todo mundo. Espero vê-los logo, né? Graças a Deus, ó, posso falar uma coisa para vocês? De verdade, hein? Escuta o que eu vou falar. Fala. As nossas aulas, elas estão rendendo muito. 2 aulas seguidas, ela rende muito, porque eu consigo passar o conteúdo para vocês com calma e abrir as perguntas. Fica bem interessante isso, tá? Então, espero que todo mundo tenha entendido o conteúdo. Deixa sempre anotado no caderno alguma coisa, a apostila grifada, tá? Que isso vai fazer a diferença para vocês. Fechou, Chiquinho? Fechou. Beleza? Tá bom, Fechou. então. Então, eu vou finalizar nossa aula aqui. Na semana que vem eu quero os exercícios. E, Enzo, ó, vê se capricha nessas respostas aí, viu? É, mano, a gente só faz coisa errada. Essas respostinhas magras suas, eu não quero isso, não. Pode mandar ver aí, hein? É. 5 Tá bom? linhas. Olha o resumo dele. 5 linhas. É. Tá bom, então, pessoal. Ó, vou ficar por aqui, então. Boa aula para vocês aí, tá? Boa semana. E até quinta-feira que vem aí com a nossa aula, tá? Não vai me faltar, pelo amor de Deus. Tchau para todo mundo. Tchau. 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 Até Já. mais. Galo bom, né? Eu corrigi aonde? Eu não corrigi em vídeo aonde? Corrigi? Os papos, deixa eu quieto, velho. Caralho, tava lá até agora. Mano, De qualquer maneira, eu mando a foto, tá? pausa daí, velho. Ah, beleza, pera a tampa da mãe. Que era borracha, Paulo, a tampa tava aí. Sai daí. Tá aí, viado. Cadê? Duas Pra mão. mesmo sentido, tá certo. Paulo, que era a tampa, não a borracha.
Vamos tirar sem Daniel. Com Daniel. Isso sem querer. Eu nem jogava. Não jogava, não.